Shalom, shalom. Sejam bem-vindos a mais um shiur. E o shiur da vez é os quatro mundos. Vamos falar mais uma vez sobre Kabbalah. Eu já tenho falado em alguns shiurim meu a respeito dos mundos da Kabbalah, né? Todos vocês já conhecem as quatro dimensões cabalísticas, as Sefirot, mas eu quero falar um pouco mais sobre esses quatro mundos. Eu quero ir além do que eu já falei anteriormente. Os quatro mundos, em hebraico, a palavra plural é olamot, né? Mundos, e no singular é olam. Às vezes, contamos com uma etapa anterior, e nesse caso, a gente tem cinco mundos, mas não vem ao caso agora, mas na frente eu falo a respeito disso. São as categorias abrangentes de reinos espirituais na Kabbalah, na cadeia descendente da existência. O conceito de mundos, entre aspas, denota a emanação da força da vida criativa do Ein Sof, aquilo que é divino, que é infinito, através do Tzimtzumim. E eu já falei um pouco sobre isso, muito pouco na verdade, que é aquela contração, aquele espaço que o Criador, bendito seja seu nome, ele gera em si mesmo e ele envia um raio que chega até a metade desse espaço, a gente pode chamar de bolha, e daí ele começa toda a criação. Então a gente está falando de algo muito antes do Big Bang, da expansão do universo, da criação das galáxias, das estrelas, planetas e tudo que existe, tá certo? É um conhecimento bem anterior a tudo isso. E isso foi progressivo e inumerável, ou seja, houveram várias ocultações, e aqui está a palavra-chave de todo o mistério que existe nos universos, nos mundos, é ocultação. Por isso esse fascínio que as pessoas têm por aquilo que é oculto, ainda que de forma errada, né? Pois a maioria das coisas ocultas não tem de fato a verdade total, tal como deveria em si. E por que essa fascinação? Como diz a própria Torá, o eterno bendito seja o Deus que se oculta. Na verdade, aqui está o mistério de todas as coisas. Nada, absolutamente nada pode existir se o Criador, bendito seja seu nome, não se ocultar. Muitas pessoas me procuram e já me procuraram querendo saber como fazer para falar com Deus, mas falar da forma que eu estou falando com vocês aqui e ser ouvido e ele responder. Quando eu vejo isso, eu, como psicólogo, entendo a demanda da pessoa, até porque eu também já tive essa demanda, esse desejo, creio que todos nós já tivemos, mas isso é algo absurdo. Para mim, hoje, para o nível de conhecimento que eu tenho hoje, isso é algo absurdo, porque na verdade a pessoa está pedindo para deixar de existir, pois está escrito que ninguém que veja o Criador, bendito seja o seu nome, pode continuar existindo. E eu lembro, e aqui me permitam contar uma experiência minha, né, algo íntimo. Eu, durante muitos anos, algumas décadas, na verdade, na minha vida, eu desejei fortemente ter essa experiência com o Criador, ou ao menos algo próximo do que alguns sortudos tiveram na Tanar, né, na Bíblia hebraica. E eu lembro que uma vez, muito angustiado, e eu chorava muito, eu falava com o Criador, dizia que ele. Cheguei até a dizer, veja que absurdo, né? Não tinha o nível de conhecimento que eu tenho hoje.
E eu dizia: o Senhor não me ama, o Senhor não. Que pai não responde a um filho, né? E eu tinha experiências de o choro nem soluçar mais, o corpo não conseguia nem gerar soluços. E eu tive uma experiência como se isso foi no meu quarto, como se eu não estivesse no meu quarto, como se a dimensão tivesse mudado. Obviamente eu estava no quarto, mas eu sentia como que essa dimensão havia se alterado e eu escutei um barulho que me gelou a alma. Eu me senti totalmente impotente e, de fato, a pior sensação que um ser humano pode sentir se chama impotência. Não é tristeza, não é angústia, não é, é impotência. E eu escutava um barulho, era um barulho lindo, né? Mas extremamente amedrontador. Eu escutava como se uma gota d'água caísse de uma folha num lago. Então você tem a folha e essa folha está pingando num lago. Só que era algo bem cronometrado, né? Caía exatamente no mesmo tempo a distância entre uma gota e outra. Obviamente eu não via, eu só ouvia e caía e fazia aquele barulho de água caindo, da gota d'água caindo. E naquele momento eu percebi que ali era o relógio da minha vida, era o meu tempo de vida sendo revelado a mim. Todos nós temos um relógio espiritual e eu percebi que aquele era o meu. E o medo se apoderou de mim de tal forma que eu não conseguia entender tal coisa. E depois essa dimensão se desfez, esse som sumiu, e nesse dia em diante eu entendi que se o relógio da minha vida, que conta cada segundo da minha existência, quando revelado a mim, me causa tanto pavor, algo que eu não posso lidar, e existe tantas outras coisas entre o mundo agora, as coisas que existem que a gente não entende. Eu estou falando do físico, ainda não estou no espiritual. As coisas físicas que a gente não entende. E na espiritual, uma coisa que tenho certeza que é simples no reino espiritual me foi revelado. Tão simples quanto você mostrar o relógio que está no seu pulso agora para alguém. E há muito mais entre essa coisa simples até chegar ao Criador, bendito seja o seu nome, o dono de tudo. E eu não pude lidar com essa coisa simples, que dirá pedir uma coisa absurda, como ouvir a voz do Criador, bendito seja. Absurdo porque certamente nós não suportaríamos. Então, esses mundos, para existirem, é necessário que o Criador, bendito seja o seu nome, ele se oculte. Como está escrito, bendito és, verdadeiramente és o Deus que te ocultas. E também está escrito a face oculta de Deus, Raster Panim. Né? Ele tem que se ocultar para que todas as coisas existam. Então, cada mundo, ele existe, e assim eu fui ensinado pelo meu rabino, como um, um meio de condensar e distribuir as energias que vêm do Criador, porque se esse sistema não existisse, os demais mundos, ou melhor, onde nós estamos, que é o objetivo de toda a criação anterior a este mundo, é sustentar a nossa dimensão, se ela não tivesse, assim como numa rede elétrica, que tem uma quantidade absurda de equipamentos por trás, com o objetivo
de estabilizar a energia. Imagine você ligar um ventilador diretamente na subestação elétrica. Eu estou falando na subestação, né? Imagine você ligar diretamente onde essa energia é produzida, o que não aconteceria com esse ventilador, né? Então, da mesma forma, esses mundos existem para que o nosso mundo possa existir, né? Tudo que existe anteriormente, o reino espiritual, a morada dos anjos e muitos sistemas que a gente ainda nem consegue compreender, é para que aqui possa subsistir. Então nós temos o sistema de ocultações, nós temos o sistema que é chamado no Zohar de véus, né? Para que essa luz ela vá diminuindo sua intensidade e chegue aqui aquilo que é o suficiente. E nós temos as condensações. Mas na frente eu vou falar um pouco mais sobre esses sistemas. Como tal, o Criador bendito seja é descrito como o mais escondido de todos os escondidos. E a gente aqui tentando acessá-lo, né? E Olam, como eu já falei em hebraico, mundo, é etimologicamente relacionado e às vezes escrito como Elem ou no substantivo Helem, que significa ocultação. É a mesma raiz, a palavra Olam e Elem, ou seja, Deus, o Criador, bendito seja seu nome, é aquele que se oculta no mundo, ou nos mundos, né? Para quem não sabe, não existe diferença da palavra universo em hebraico para mundo. Planeta, por exemplo, né? O mundo, quando a gente se refere ao planeta como mundo, da mesma forma, todo o universo é também chamado de mundo em hebraico, ou mundos, né? Pois para Kabbalah sempre existiu a possibilidade de multiversos, né? Algo que a ciência agora começa a se debruçar. Enquanto esses escurecimentos formam inúmeros níveis espirituais diferenciados, cada um determinado mundo ou reino, que são as Sefirot, como a gente já vem estudando, né? No entanto, através da mediação da Sefirot, que são os atributos divinos, 5 mundos abrangentes emergem. Reinos superiores, metaforicamente, denotam maior revelação da luz divina do céu. Em proximidade mais aberta à sua fonte, os reinos inferiores são capazes de receber apenas menor fluxo criativo. Os mundos são roupas do Ensof, e o pensamento racídico interpreta sua realidade como apenas aparente para a criação, enquanto de cima o infinito divino preenche tudo igualmente. Como Sefirot particular domina em cada reino, então o quinto mundo primordial, o Adam Kadmon, é frequentemente excluído por sua transcendência. E os 4 mundos subsequentes são geralmente referidos. Seus nomes são lidos do profeta Isaías, capítulo 43, verso 7. Cada um que é chamado pelo meu nome e pela minha glória. Sabemos Atzlut, a emanação, aquilo que está perto. Eu criei, Beriá, criação. Eu formei, Yetzirá, formação. Até eu fiz, Asiá, ação. Abaixo de Asiá, o mundo espiritual mais baixo, está Asiá Gashmi,
ou seja, a ação física. É o nosso universo físico que envolve suas duas últimas emanações sefirotais, Yesod e Malchut. Coletivamente, os quatro mundos também são chamados de Abiyah, após suas cartas iniciais. Além do papel funcional que cada mundo tem no processo de criação, eles também incorporam dimensões da consciência dentro da experiência humana. A enumeração, vamos falar desse mundo pouco conhecido, né? A enumeração. Os mundos são formados pelo Or Mimalei Kol Yomin, a luz criativa, divina, que preenche todos os mundos, imanentemente de acordo com a sua capacidade espiritual particular de receber. Os 10 atributos, ou as 10 sefirot, e 12 personas básicas, conhecidas como Partsufim, brilham em cada mundo, embora ainda não manifestamente em Adam Kadmon, bem como manifestações divinas mais específicas. Na Kabbalah luriânica, os Partsufim interagem dinamicamente um com os outros, e níveis sublimes são envoltos dentro de existências mais baixas, como sua alma oculta. No entanto, em cada mundo predominam os Sefirot e Partsufim. Os cinco mundos em ordem descendente. O Adam Kadmon, também conhecido como Aká ou Akadmoni em aramaico, significa o homem primordial. A metáfora antropomórfica, Adão, denota a figuração Yosher, ou seja, vertical das Sefirot na forma do homem. Embora ainda não se manifeste, Kadmon significa primária de todas as primárias, por isso é conhecido como o homem primordial. É a primeira emanação imaculada, ainda unida com o Ensof. Adam Kadmon é o reino de Keter Elion, é a coroa supernal, a luz lúcida e luminosa, também conhecido como Tsar, Tsachot, o puro Sefirot lúcida que está escondida entre os escondidos em potencial, contendo o futuro surgimento da criação. É a luz divina sem vasos, a manifestação do plano divino específico para a existência dentro da criação. Após o Tzintsun na Cabala Luriânica. No Lurianismo, as luzes de Adam Kadmon precipitam o Torro e Tikkun. Como Keter é elevado acima das Sefirot, então Adam Kadmon é supremo acima dos mundos, e geralmente apenas quatro mundos são referidos. E o primeiro desses mundos é conhecido como Atzilut, que significa o mundo das emanações. Ele também é conhecido como perto, pois é o mundo mais próximo da glória divina. Neste nível, a luz do Ensof, o infinito divino, aquilo que não tem fim, irradia e ainda está unida com sua fonte. Esta revelação supernal, portanto, impede as almas
e emanações divinas em Atzilut, de sentir sua própria existência. Em Atzilut, as 10 Sefirot emergem em revelação com Chokhmah, a sabedoria, dominando tudo é anulação da essência. É conhecido esse termo em hebraico como Bitul Ha'etzem, para a divindade não considerada criada e separada. A última Sefirá, Malhut, conhecida como reino, é o discurso divino de Bereshit, Gênesis capítulo 1, através do qual os mundos inferiores são sustentados. O segundo mundo, ou segunda dimensão, é conhecida como Beriá, que significa mundo da criação. Neste nível está o primeiro conceito de creatio ex nihilo, yesh mi ain. No entanto, ainda sem forma ou forma, como as criações de Beriá sentem sua própria existência. Embora na anulação do ser, Bitul Hametziot, como falei anteriormente, há, ou seja, existe divindade. Beriá é o reino do trono divino, denotando a configuração da Sefirot de Atzilut, descendo para Briá como um rei em um trono. A Sefirá Biná, que é a compreensão, ela predomina, ela é preenchida pelo intelecto divino. E é essa mesma Sefirá de onde nós dizemos que a mulher foi criada, foi formada. Ela é predominada, ela é preenchida pelo intelecto divino. Também chamado de jardim superior do Éden. E aqui tem um mistério, né, do cair, da expulsão do Éden. Quando o homem se alimenta daquilo que estava no meio do jardim e ele perde o quê? A predominância do intelecto divino. Os anjos mais graduados, de mais alto nível, estão nessa dimensão, na Sefirá do mundo de Beriá. A próxima dimensão se chama Yetzirah, que significa mundo de formação. Neste nível, o ser criado assume forma e forma. Predominam as sefirot emocionais de Yesod, as almas e anjos de Yetzirah adoram através da emoção divina e se esforçam à medida que sentem sua distância da compreensão de Beriá. Esta ascensão e descida canaliza a vitalidade divina através dos mundos, promovendo o propósito divino. Portanto, em Yetzirah estão os principais anjos, como os serafim, denotando sua consumação ardente na emoção divina, também chamado de jardim inferior do Éden. A próxima dimensão é Asiá, que significa mundo da ação. Neste nível, a criação é completa, diferenciada e particular, devido à ocultação e diminuição da vitalidade divina. No entanto, ainda está em um nível espiritual. Os anjos de Asiá funcionam no nível ativo, como predomina a Sefirah Malhut, a realização em Rei do Rei, abaixo do espiritual Asiá está Asiá Gashmi, a Asiá física.
o reino final e mais baixo da existência, nosso universo material com todas as suas criações. As duas últimas Sefirot de Asiá canalizam a força vital para a Asiá física. E aqui a gente pode falar um pouco sobre o significado da visão de Yaakov Avinu, de nosso pai Jacó, em Bereshit, Gênesis capítulo 28, verso 12, de uma escada entre o céu e a terra. Na interpretação cabalística, as quatro principais divisões da escada, Sulam em hebraico, são os quatro mundos, e a hierarquia angelical incorpora dimensões externas dos vasos de luzes, enquanto as almas incorporam dimensões internas. Estes quatro mundos são espirituais, reinos celestiais em uma cadeia descendente. Embora o mundo mais baixo de Asiá tenha um aspecto espiritual e físico, o nível físico de Asiá é nosso reino finito físico, incluindo o universo cosmológico estudado pela ciência. Consequentemente, como a Kabbalah é um estudo metafísico, sua referência a Or, a luz, é uma metáfora para a emanação divina, e os termos superiores e inferiores são metáforas para cada vez mais longe da consciência e revelação divina. A sistematização da Kabbalah do século XVI por Moshe Cordovero trouxe as interpretações e escolas anteriores para sua primeira síntese racional completa. Doutrinas subsequentes da Kabbalah de Isaac Luria descrevem um tzimtzum inicial, retirada da consciência divina universal que precedeu a criação, para dar espaço para seres criados em níveis mais baixos de consciência. Níveis mais baixos de consciência requerem a autopercepção da existência independente pelos seres criados em cada nível, para evitar sua perda de identidade diante da magnificência de Deus. Essa ilusão aumenta com mais força em cada reino descendente subsequente. O número de graduações entre o infinito e o finito é igualmente infinito e surge de inúmeras e progressivamente fortes ocultações da luz divina. No entanto, os quatro mundos representam categorias fundamentais da consciência divina entre si, o que delineia suas quatro descrições. Consequentemente, cada mundo também representa psicologicamente um degrau espiritual de ascensão na consciência humana, à medida que se aproxima do divino. A Kabbalah distingue entre dois tipos de luz divina que emanam através das 10 Sefirot. Emanações divinas do infinito, do Ein Sof, para criar ou afetar a realidade. O fluxo contínuo de uma luz inferior imanente, conhecida como Mimalei Kol Olmin, já falado no começo do nosso shiur. A luz que preenche todos os mundos é a força de criação em cada mundo descendente que ele próprio continuamente traz para ser do nada
tudo nesse nível de existência. É a luz que sofre as ocultações e contrações à medida que desce para baixo para criar o próximo nível e se adapta à capacidade de cada ser criado em cada nível. Uma luz mais alta, transcendente, conhecida no hebraico como Sovev Kol Olmin, a luz que cerca todos os mundos, seria a manifestação em um nível particular de uma luz mais alta, acima da capacidade desse reino de conter. Isso está finalmente enraizado na luz infinita, Or en Sof, que precedeu a criação, o Tzimtzum e as Sefirot. Em vez da fonte da luz imanente do Kav, primeira emanação da criação após o Tzimtzum, nos ensinamentos de Isaac Luria, consequentemente, todos os mundos dependem de sua existência contínua no fluxo da divindade que recebem constantemente da vontade divina para criá-los. A criação é contínua. A faculdade de vontade divina é representada nas Sefirot, que são as 10 emanações divinas, pela primeira Sefirá supraconsciente de Keter, a coroa, que transcende as 9 Sefirot inferior do intelecto consciente e emoção. Uma vez que a vontade divina se manifesta, então ela aciona a criação através do intelecto divino e, posteriormente, a emoção divina até que resulte em ação. A referência à causa e efeito temporal é em si uma metáfora. A psicologia do homem também reflete a psicologia divina das Sefirot, como o homem é criado à imagem de Deus. Gênesis 1 e 27. No homem, a ativação da força de vontade através do intelecto e da emoção até a ação requer tempo e subsequente causa e efeito. Na Sefirot divina e sua ativação da criação, isso não se aplica, pois limitações só se aplicam à criação. O livro de Iov, de Jó, afirma que da minha carne eu vejo Deus. Na Cabalá e no Hassidismo, entende-se que isso se refere à correspondência entre a psicologia divina dos 4 mundos e as Sefirot. Com a psicologia humana e a Sefirot na alma do homem, ao compreender a descrição cabalística da alma humana, podemos compreender o significado do esquema divino. Em última análise, esta é vista como a razão pela qual Deus escolheu emanar sua divindade através das 10 Sefirot e escolheu criar a cadeia correspondente de 4 mundos, chamada de Seder Hishtalshelot, ordem de desenvolvimento. Ele poderia ter escolhido fazer a ponte entre o En Sof e o nosso mundo por um salto de decreto divino. Em vez disso, as Sefirot e os 4 mundos permitem que o homem compreenda a divindade através da manifestação divina, entendendo a si mesmo. O versículo em Gênesis
desta correspondência também descreve a metade feminina da criação. Gênesis capítulo 1, verso 27. Então, o Criador, bendito seja, criou o homem à sua própria imagem, a imagem de Deus que criou ele. Homem e mulher criou ele. Consequentemente, algumas das sefirot são femininas. E a Shekhinah, a presença divina imanente, é vista como feminina. É a relação íntima entre o enseme divino de quatro mundos e o homem, que permite a ascensão do homem mais facilmente à consciência divina. E a gente aqui pode estudar algumas correspondências. Por exemplo, mundo. Vamos falar um pouco aqui do Adam Kadmon. Ele é o homem primordial. E as descrições da Sefirá dominante é Keter. Mas ainda sobre o Adam Kadmon, ele é a forma primária do Kav, acima da consciência da Sefirot, ou melhor, das Sefirot. É ele quem esconde as potências ou os potenciais do tetragrama, que são latentes, unidos com o Ensof, que é a intenção divina da luz pura, ainda sem os vasos. E a Sefirá dominante, como eu falei anteriormente, é Keter, é a coroa, em relação a quatro mundos inerentes que é a vontade de criar revelado em Keter, no reino, no mundo, na dimensão de Absolute. Na carta de Tetragramaton é o apex no mundo do Iud. Acima, a representação aludida por espinhos. No nível de alma, é o nível de Yeridá, a essência singular da alma, unidade com Deus. No nível da Torá, do Pardês, é o nível Sod, Shebesod. É o Sod de Sod, é o mistério dos mistérios, é o segredo dentro do segredo. Reflete Atzmut, a essência, a alma interior da Torá de Yeridá. É a fonte de todo o conhecimento da Torá e, infelizmente, pouquíssimos cabalistas atingem esse nível. Outras associações, além de todos os nomes, incluindo todos os nomes além da polaridade, que está além do que é bom e do que é ruim. Depois nós temos Atzilut, que nas suas descrições é a emanação, é a proximidade. É a primeira dimensão próxima da luz divina, possuindo um vaso. De Torro a Tikkun, a Sefirot que é revelada, é a primária, é a percepção, iluminação irrestrita, é a visão divina sem autoconsciência. Na Sefirá, na dominância da Sefirá, é Hormá, é a fonte de sabedoria do intelecto é o Partsuf de Abba, do Pai. Na carta de Tetragramaton, ela é o Yud, é o ponto indimensionado, é o primeiro ponto de iluminação macho no palácio. Vocês podem reparar aqui que é um segundo Yud que eu estou falando, por isso que nós cabalistas, embora sejam quatro letras, Yud He Vav He, do nome do Criador bendito seja,
mas nós dizemos que são 5 dimensões e não 4, porque o Yud ele é mencionado 2 vezes e aqui tem um mistério para aqueles que buscam a verdade, que buscam a Kabbalah, que buscam a pronúncia correta do nome do Eterno, né? Por isso que a gente fala do topo do Yud. Aqui tem um mistério. Quem quiser se debruçar e que o Criador bendito seja, permita que se alcance a revelação desse mistério. E no nível de alma é Hayá, que significa vivendo ou vivente, abrangendo a consciência espiritual. No nível da Torá, no Pardês, é Sod, o tão falado Sod, que muita gente procura compreender o nível Sod, e como eu falei, muita gente não chega no Sod Besod, né? O mistério do mistério, o Sod Shebesod, o segredo dentro dos segredos, que é um nível ainda acima do nível Sod, que também muita gente não chega. Muita gente fala nesse nível e fala tanto Sod, o nível do mistério, e que leva muitos incautos a seguirem essas pessoas, porque ele falou Sod, mistério, oculto, sendo que ele mesmo não adentrou ainda este nível. É um nível extremamente difícil, onde poucas pessoas conseguem entrar e sair são de consciência. Talvez seja por isso que o Michael Lightman, o maior cabalista vivo da nossa época, definiu que para ser um cabalista hoje, no século XXI, é necessário 3 coisas: ser um Talmid Chacham, alguém que estuda a Torá com diligência, com temor aos céus. Ser, obviamente, judeu, circunciso, ter o pacto da carne, o nome do Eterno bendito seja em seu membro. E ser psicólogo. Porque realmente, se você não entender a psicologia divina, você sairá desse nível louco, que dirá ascender ao nível superior, o Sod Shebesod. E outras associações desse nível de Atzlut é que ele é o mundo escondido com nome divino de Beriá. É o divino bom, é o em notness em inglês, é o ta'amin. Depois nós temos um terceiro nível, uma terceira dimensão, um terceiro universo. É Beriá, que significa criação. Alguns falam Briá. No nível das descrições, é a existência sem forma primeira, autoconsciência, é o véu de Atzlut, a Beriá divina, o intelecto, a anulação de ser, a primeira criação divina, representada pelo trono, é o divino jardim superior do Éden. No nível das Sefirot dominante, é dominado por Binah, a compreensão do intelecto, o Partsuf de Imá, a mãe em hebraico, é representada aqui onde as mulheres foram criadas, é a dimensão da nossa mãe Rava. No nível da carta de tetragramaton, é o nível de expansão, é o redimensional, mais alto para o intelecto, é o palácio feminino. No nível da Torá, perdão, no nível de alma, é o nível de Neshama, é o intelecto divino de respiração na alma, é o maior potencial internalizado, é a respiração, é a internalização. No nível da Torá, do Pardês, é
a homilética, é o midrash, é a Neshama, é o entendimento da alma da Torá. A Agadá faz alusão a Kabbalah. E em outras associações ainda, é o nome divino, é a fonte do potencial da roupa das Sefirot ruim, devo dizer. Ruim porque foi através desse nível tão elevado que a escolha ruim foi feita e a expulsão do Éden ocorreu. Depois nós temos um outro nível chamado de Yetzirah, que significa formação. No nível das descrições é a existência geral, são as emoções divinas lutando pela ascensão. É a consciência da distância, a autoanulação arquétipica, é a forma do jardim inferior do Éden. E na Sefirá dominante, nós temos as emoções de Hesed para Yesod, é chamado de Midot, os comportamentos, os caráteres. É centrado no Partsuf de Tiferet de Zenampin. É conhecido também como filho. Depois, nós temos dentro do aspecto da carta do Tetragramaton o Vav, que é a iluminação, a revelação descendente, emocional masculino, é o conhecimento revelado de Da'at. E depois nós temos um outro nível, que é o nível da alma. É conhecido como Ruach, espírito, emoções divinas na alma. É o potencial do espírito internalizado no movimento emocional. No nível da Torá do Pardes, é o Remes, que significa dica. É Ruach, espírito, emoções da Torá, da alma da Torá. De simples significados a alguns comentários da Torá. Depois nós temos ainda outras associações, que é o mundo revelado com o nome, com Asiá, com o nome divino. É o bem e o mal. É o potencial, a voz da Torá. Depois nós temos a última dimensão, que é a dimensão em qual nós estamos, é o nosso universo físico e tangível, aquele que eu já mencionei que é o estudado pela ciência. E nesse universo, as descrições são a existência particular, a ação divina, ocultação de Deus, Asya Rohni, o espiritual abaixo dela, o Asya Gashmi, o propósito físico da criação. E a Sefirá dominante dessa dimensão, que é governada também na representação do que a gente chama de Malhut, né, a Sefirá da nossa dimensão, é a realização de reivindicar em ação. É o Partsuf de Nukva, também chamado de filha. É a Shekhinah, a presença divina. Ela vem, ela desce até a nossa dimensão. E é por isso o segredo que os anjos mencionam nos textos sagrados, que eles olham das santas moradas para a nossa dimensão e dizem: a terra está cheia da glória
de Deus. Na carta do Tetragramaton, nós temos o nível do Re, é o dimensional expansivo para as emoções e ação da nutrição feminina. No nível de alma, é o nível de Nefesh, é a vitalidade, life form, é a forma da vida, de ações investidas no corpo. No nível da Torá, do Pardes, é Peshat, é o literal, é o simples, está relacionado a Nefesh, a fisicalidade, ao corpo da Torá. É a Alahá, é as narrativas da Torá. Infelizmente, muitas pessoas que começam por esse nível, o chamado nível simples ou literal, Peshat, não conseguem sair desse nível e todos os outros níveis acabam se tornando para eles níveis trancados, fechados, eles não conseguem acessar, infelizmente. Acabam se tornando brutos, ignorantes, é, cegos, infelizmente, pois acreditam que a Torá deve ser começada o seu estudo, a sua trajetória, a sua jornada nos ensinamentos da Torá pelo nível literal, simples. E no nível humano baixo parece fazer sentido, né? Que a gente comece pelo literal. Mas na verdade a própria Torá se começa pelo nível Sod. Na verdade ainda maior, né? Sod, Sheber Sod. E não obstante, é por isso que a Torá começa pelo livro de Gênesis, né? Através de suas alusões do nível de Remes e, e também do nível Sod. E ainda nas outras associações, nós temos o nome divino de Bet, né, que começa Bereshit, Bara, Elohim, Et Hashamayim, Vet Haaretz, mas é um ruim pouco bom. É a definição dessa nossa dimensão. É a ação de ação. É onde está o conhecimento da Torá, do Atiot, né, das cartas. E eu espero que vocês tenham aproveitado esse shiur. A gente se encontra no próximo shiur. Eu falei de coisas aqui muito elevadas que com certeza estará muito além do nível de muitas pessoas que têm estudado. É um shiur para se ouvir várias e várias vezes até conseguir compreender aquilo que eu falei aqui, né? Meu objetivo é ensinar Kabbalah nível Sod, e aqui eu falei de Sod Shebesod. Então é algo ainda mais elevado do que geralmente as pessoas estão acostumadas. Então salva esse áudio, escuta várias vezes, soma ao teu conhecimento, ao teu estudo de Kabbalah, para que um dia você consiga alcançar aquilo que eu falei hoje aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo shiur. Próximo shiur. Próximo shiur. Próximo shiur. Próximo shiur. Próximo shiur.